Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Milton. Eu me chamo Lucivânia. Temos 2 filhos. 17 anos de casados. Fizemos o 20º encontro de casais com Cristo. Da paróquia Nossa Senhora da Saúde. E hoje eu quero lhe fazer um convite muito especial. A se fazer presente nessa live com um tema muito importante. Tema que, diante das circunstâncias ao qual estamos vivendo, se faz necessário na vivência dos casais. Tema esse que se chama o equilíbrio no casamento nos dias atuais. E aí, gente, antes da gente começar, né, essa live, a gente vai clamar assim o Espírito Santo para que ele venha ficar conosco, para que ele venha se fazer presente em nosso meio e nos dar direcionamento naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai propagar a vocês. Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, pessoal, é com muito carinho, com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui hoje para falar de um assunto tão importante. Um assunto que se faz necessário na vivência dos casais. Assunto esse que vou aqui falar mais uma vez, o equilíbrio no casamento nos dias atuais. E eu queria começar essa live fazendo para todos vocês que se faz presente nesse momento a seguinte pergunta: como conseguimos vivermos num casamento com equilíbrio? E aí eu deixo agora a minha esposa fazer um comentário sobre esse tema. Pronto, gente. Então, assim, bem sabemos que o equilíbrio no casamento depende muito dos dois, né? Depende muito dos dois. E bem sabemos também que no período que a gente está vivendo, nesse período de pandemia, o que é que a gente precisa fazer para a gente viver em paz, viver em harmonia conjugal? Bem sabemos que em primeiro lugar na nossa vida precisa estar Deus, né? Quando Deus está acima de tudo em nossas vidas, a gente consegue viver essa harmonia, a gente consegue ter esse equilíbrio no nosso casamento. Então, como em todas as coisas, né, se faz necessário a presença do nosso Deus, esse Deus tão poderoso, cheio de amor e de gratidão para com todos. Eu gostaria aqui de externar algumas palavras que se faz necessário no relacionamento a dois, para que esse equilíbrio se permaneça, para que esse equilíbrio se faça presente na vida dos casais. E aqui, meus caros irmãos, eu queria falar de uma palavra muito importante, né? Primeiramente Deus e depois sabedoria. Sabedoria se faz importante em todos os momentos de nossas vidas, seja na vivência do trabalho, seja na vivência do dia a dia com os amigos, seja em nossas casas, no convívio familiar. Sabedoria. Não existe um relacionamento que tenha equilíbrio que não tenha sabedoria. E sabedoria essa que vem do Senhor, porque o nosso Deus é o dono de todo o poder, é o dono de todo o conhecimento. Então, ter equilíbrio no relacionamento se faz necessário ter essa sabedoria voltada para o amor do Senhor. Bem sabemos também que em tudo que o Senhor nos concede, Ele prova na sua palavra, né? Isso, então, a sabedoria, né? Eu vou ler aqui para vocês um versículo lá em Provérbio, que ele fala da sabedoria, tá? É Provérbio 3:13, tá bom? Diz assim, ó: feliz do homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência. Então bem sabemos, gente, que a sabedoria ela vem de Deus, do Pai, de cima. Então a passagem mostra que a sabedoria está acima da inteligência, né? Isso, lógico que os dois podem andar juntos, mas para que eu tenha esse equilíbrio, para que eu consiga viver essa paz, essa harmonia, essa compreensão, eu preciso beber dessa sabedoria, porque a sabedoria de Deus ela vai nos ensinar
ela vai nos ajudar naqueles momentos difíceis, eu conseguir se sair, eu conseguir me unir, não é isso? Então, não há coisa melhor do que uma sabedoria que vem de Deus, não é isso? Muito importante, né? Falar em sabedoria é falar de riquezas de conhecimentos. E quando esse conhecimento ele vem de Deus, só vem nos acrescentarmos coisas boas no nosso relacionamento. Então, meus amados, como uma palavra sempre vincula a outra, então assim, é importante a sabedoria para que possamos ter equilíbrio no nosso relacionamento? Sim, isso é muito positivo. Mas também se faz necessário o diálogo, né? Porque não existe um relacionamento com equilíbrio sem um diálogo construtivo, um diálogo coerente, que faça engrandecer o casal, com amor, com a vivência a dois, tentando transmitir de forma simples, sem ofensas, sem críticas, o diálogo. E se faz muito importante no relacionamento a dois, meus irmãos, um diálogo construtivo, porque nós, enquanto casais, vivenciamos diariamente problemas, seja problemas financeiros, seja problemas dos nossos trabalhos, e aí tanto o esposo quanto a esposa tem que ter esse entendimento. Se faz necessário um diálogo construtivo, que possa mostrar para o outro que no relacionamento não existe ganhador e nem perdedor, ou seja, ou todos ganham ou todos perdem. Então veja a importância do diálogo na vida dos casais para que esse equilíbrio possa prevalecer. Bem, gente, o diálogo ele é muito importante. Por quê? Porque é um espelho para os nossos filhos, né? Então, você percebe que no meio de uma confusão entre esposo, né, e esposa, você precisa ter esse controle, né? Quando um falar mais alto, o outro tem que diminuir aqui o tom, né? Porque não dá para bater os dois de frente, né? Acontece também nesse período do diálogo que você não consegue ter, de você passar dias e dias chateado um com o outro devido um desentendimento que houve no relacionamento, né? E aí os filhos ficam sendo tipo o porta-voz, né? Acontecia muito isso entre a gente, né? Dos filhos ser o porta-voz quando a gente se desentendia. Mas graças a Deus, né, que essa sabedoria que a gente bebe dia a dia, que vem do Senhor, nos ensina isso, a ter o diálogo, tá? O Milton, ele sempre prioriza o diálogo. Muitas vezes a gente chateia um com o outro, mas aí ele chama, conversar. Puxa aqui na orelha, vamos conversar. E aí, gente, a gente se entende, né? Não existe coisa melhor do que um diálogo e uma conversa entre família. Até mesmo para os filhos, né? Os nossos filhos precisam diariamente desse diálogo de pai e de mãe. Principalmente num período desse que a gente está vivendo, gente. Onde todo mundo tem que ficar ali dentro de casa, sem ter que estar saindo para externos, né, para ter que estar saindo para ali, para lá, não pode. Então, assim, o diálogo nesse momento da pandemia é de importância muito grande numa vida familiar. É isso? Muito importante. A minha esposa fez utilização de sábias palavras, né? Porque dialogar, no ponto de vista do crescimento em relação ao casal, é crescer, né? É mostrar o defeito, ou seja, é mostrar o problema e solucionar de forma simples, não sendo desrespeitoso, né? Outra palavra que se faz necessário para que exista esse equilíbrio, né? O respeito. Até que ponto eu vou dialogar com a minha esposa, com os meus filhos, sem perder o respeito, né? Mostrando e justificando para eles que precisa ser feito correções no nosso dia a dia, mas de maneira alguma, de forma alguma, eu tenho que faltar com esse respeito, porque se falta respeito não há o equilíbrio no relacionamento. E aí eu queria chamar a atenção, né, dos nossos irmãos e irmãs aqui para os homens, né, e aí eu me coloco em primeiro lugar, porque muitas das vezes, meus caros, nós nos colocamos como o detentor da razão, né, como aquela pessoa que sempre tem um poder de externar
toda a verdade. E na verdade não é assim, né? Nós, enquanto pais, temos sim esse direito, né, e esse dever de cobrar da nossa esposa, dos nossos filhos e vice-versa, mas nunca de forma desrespeitosa. E aí é muito complicado no contexto atual, até porque nós, enquanto os pais, temos raízes, né, de um sistema, de uma criação muito machista, muito conservadora, que muitas das vezes o homem ele é o dono da razão e tem que impor tudo aquilo que ele acha que é correto. E aí a gente falha, e aí eu me coloco também em primeiro lugar, às vezes por fazer uma correção com o filho ou com a esposa de forma mais arrogante, de forma mais desrespeitosa, e tudo isso gera um desequilíbrio. Então, para que esse casamento se mantenha no equilíbrio, se faz necessário mais do que nunca esse respeito. Pronto, gente. Agora a gente chegou no respeito, né? A gente selecionou algumas palavrinhas, alguns itens que nos ajuda a ter esse equilíbrio. E aí a gente agora chegou no respeito. Gente, o respeito entre esposo e esposa é essencial, não pode faltar. Por que que não pode faltar? Porque muitas das vezes você não quer aceitar a opinião do outro. Muitas das vezes acontece na hora do desentendimento, você falar palavrões, né? Querer aumentar ali o seu tom. E aí, gente, onde é que entra o respeito nessa hora? É o silenciar. O silenciar é uma forma importante de você ter esse respeito para com o seu cônjuge. Pois é, respeito, né? Então, fazendo aqui uma junção de todas as palavras que já foram ditas, e aí me veio à mente uma palavra também muito importante, né? Que se chama paciência. Paciência essa que, em virtude dos acontecimentos atuais, é muito difícil para nós que somos pais, né, e mães, vivenciar essa paciência no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes, o que é que acontece? Nós trabalhamos, né? Acontece diversas coisas nas áreas externas, e aí a gente traz os problemas de fora para dentro de casa. E muitas das vezes a gente externa as coisas que ofendem, coisas que machucam, por não ter paciência. Então, assim, ser paciente é sinônimo de amar, é compreender e entender que numa vivência se faz necessário a paciência. Então, eu não posso de forma alguma olhar para minha esposa e para os meus filhos e não ter paciência naquilo que refere às suas falhas, porque ninguém é perfeito. Quem é que não erra na vida? Quem é que não tem defeitos? Então, paciência é muito importante. É preciso que eu entenda e que eu me coloque no lugar deles, e para que eu possa ter essa compreensão, eu tenho que ter a paciência. E essa paciência, ela vem de Deus. Então, mais uma vez, o equilíbrio, ele precisa de tudo isso. Ele precisa da sabedoria, ele precisa do amor, ele precisa da paciência e, acima de tudo, do amor de Deus no contexto principal de nossas famílias. Pronto, gente. E a paciência, né? Lá em Romanos fala, né, da paciência. Eu vou ler aqui um versículo só para vocês, tá? Que fala da paciência. Romanos 12. E lá fala assim, ó: sede alegres na esperança, paciente na tribulação e perseverantes na oração. Gente, que palavra rica, né? Esse versículo. Sedes alegres na esperança, paciente na tribulação e perseverante na oração. Imagine se nós, né, não tivéssemos essa perseverança na oração. Aí do outro lado você pode até perguntar assim: eu conheço o Milton e conheço a Lucivânia. Será que eles são tão assim ligados a esses itens que eles estão colocando aí na live? Não somos perfeitos, tá? Acontece várias e várias coisas entre a gente que a gente se desentende mesmo, porque nós somos falhos, gente, nós somos fracos, nós somos carne. E acontece sim da gente pecar, da gente errar um com o outro, da gente discutir sim um com o outro. Mas o que é que o Senhor nos diz? Seja perseverantes na oração. Se não fosse a oração, imagine aí só como é que o casal se mantém firme. Gente, o ritual é a oração. Por isso que a paciência, ela vem de tudo isso. A paciência, ela já vem da sabedoria de Deus. Se você tem essa sabedoria, se você mergulha nessa oração, a sabedoria
a paciência, ela vai chegar, a paciência, ela vai apaziguar aquele momento de tribulação que você tem com o seu cônjuge. Paciência. Nas minhas orações, eu sempre tenho pedido a Deus: Senhor, me dás paciência, me dás sabedoria para lidar com essas situações que tanto nos fazem sofrer, no tanto que nos gera problemas nos nossos relacionamentos. E eu sempre tenho dito que às vezes as pessoas acham que o Milton, a Lucivânia são casais perfeitos. Não, pessoal, nós somos iguais ou piores do que vocês. Agora, existe uma coisa muito importante na vivência do relacionamento, é que tem que ter essa fé. Nós temos que buscar em Deus, né, essa transformação. Até porque o nosso Deus, ele ama o pecador, né? E, no entanto, ele abomina o pecado. Então, se for necessário essa luta constante, essa luta diária, para que possamos se tornarmos pessoas melhores. E isso requer sacrifício, isso requer muita luta, muita dedicação e muito amor. Então, em momento algum, a gente se coloca como os melhores. Não, a gente se coloca como pessoas simples, como pessoas humildes que precisam constantemente vivenciar a oração. E o que nos faz diferente é essa vivência no amor de Deus, porque a carne. Então, se a gente não ficarmos vigilantes constantemente, a tendência é a gente cair no pecado. Então, olha a importância, né, do amor de Deus em nossas vidas. É por isso que eu sempre digo que o cair, mas o levantar, Deus, ele nos quer firme e forte para vencer as batalhas. E sofrer, chorar, se lamentar faz parte do ser humano. Agora, o que não pode existir no nosso dia a dia, enquanto desistir. Nós não devemos desistir do amor das nossas famílias, do amor para com o próximo, do amor com os nossos vizinhos, com pessoas que vivenciam o nosso habitat. Então, isso é importante. E só quem nos faz nos tornar fortes para que isso não venha a perecer é o amor, né? E se faz muito necessário que essa paciência seja vivenciada para que mais uma vez possamos viver esse equilíbrio, não só no casamento, mas como também na sociedade. Verdade, gente. E bem percebemos também que assim, a paciência, ela nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, seja no trabalho, né? Seja na rua onde você está, seja em um supermercado que você está enfrentando uma fila, né? Seja dentro de casa com os seus filhos. Gente, equilíbrio no casamento nos dias atuais. E que dias são esses que estamos vivendo hoje? Essa pandemia global, né, gente? Global ao mundo todo. Então, imagine aí se você não tivesse esse dom de Deus, a paciência, né? Isso aí é que a gente precisa transmitir um para o outro. Às vezes eu sou muito impaciente, eu confesso isso, eu sou muito impaciente. Mas se eu não orasse, se eu não buscasse no Senhor, aí seria pior, né, gente? Então é isso, a paciência, ela precisa estar no convívio familiar, principalmente com os filhos. Por quê? Gente, imagine só, os filhos sem escola, estão estudando de casa, sim, mas não é a mesma coisa. Então a família tem que estar unida. São quase 5 meses de pandemia, eu acho que está entrando para 6 meses, mais ou menos por aí. E se você não tiver esse equilíbrio familiar, se você não tiver esse equilíbrio mergulhado na oração, fica um pouco difícil, gente. E é difícil. Mas não é impossível, porque o nosso Deus só quer oração e deixe que a graça chegue em nossas casas. Deixe que a graça chegue em nossas famílias, né? Então, o outro item que a gente separou aqui foi justamente a oração, que a gente já está falando mesmo sobre a oração. E aí tem um versículo que fala lá em Mateus 26:41, que fala assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja a importância da oração, né? Não existe fortaleza, não existe grandeza, não existe nada sem a oração.
pois Deus ele se faz presente na oração. E veja, meus irmãos, o quanto isso é importante. Eu tenho sempre dito que nós temos 17 anos de casado, como mencionei anteriormente, e eu consigo dividir a minha vida em 3 etapas, né? O início, o meio e o período que estamos vivendo. Quando eu casei com a Lucivânia, né, há 17 anos, né, eu não tinha hábito de oração. Eu confesso para vocês que eu não tinha essa experiência de vivenciar a oração em família, orar junto da minha esposa. Então, assim, foi muito complicado. Ele não, o Senhor, quando ele não vivencia de acordo com os conhecimentos da palavra, ele se torna uma pessoa incompreensível, incoerente, arrogante, prepotente, e muitas das vezes ele pega tudo aquilo que vem de fora e descarrega na família. Então, assim, após essa vivência espiritual em constante oração com a minha esposa e com os meus filhos, eu comecei a perceber que não era por aí, que a vida ela não se faz do meu jeito. O que eu penso e o que eu acho nem sempre está correto. Então, assim, é preciso que a gente tenha esse entendimento para que a gente não venha fazer sofrer as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta. E como é que a gente consegue essa transformação? Através da oração. Então, assim, hoje eu sou muito grato ao ICC, porque eu confesso para todos vocês que eu tenho uma guerreira na minha vida, eu tenho uma mulher exemplar, eu tenho uma mulher perseverante, uma mulher que cuida, uma mulher que protege, uma mulher que me aceita com os meus defeitos. É claro que tem as suas críticas, né? Que tem as suas reclamações, porque ninguém é perfeito, mas eu agradeço a Deus todos os dias a minha esposa na minha vida, porque sem ela, meus irmãos, eu confesso que eu já teria perecido. Claro que Deus acima de tudo, né? E minha esposa me dando força, sendo aquele suporte na minha vida. E é isso que eu tenho de experiência da oração, né? É que nem eu falei anteriormente, no começo eu tinha essa vivência de não tanto amor para com meus filhos, a minha família, a minha esposa, e depois que eu comecei a vivenciar essa oração, eu comecei a mudar. Eu percebi que o que eu pensava e o que eu queria para a minha vida não era correto, e que eu desagradava não só a Deus, mas a minha esposa e os meus filhos. E no próprio instante que a gente começou a vivenciar essa oração, eu mudei de vida. Hoje eu sou uma pessoa, não sou perfeito, deixando aqui bem claro para todos vocês, mas eu mudei muito, muito mesmo. Hoje eu consigo conversar com a minha esposa, hoje eu consigo parar para ouvir o que ela tem para me dizer, e tudo isso a gente conseguiu graças à oração, graças a constantemente, né, a minha esposa pedir ao Senhor Jesus que me transformasse, que me mudasse, e hoje, com a graça de Deus, eu sou uma pessoa melhor. Não sou perfeito, tenho muito que melhorar, mas muito mesmo. Mas eu digo aqui para todos vocês, melhor. E tem um propósito não só para mim, mas para todos vocês. Se vocês querem uma transformação, se vocês querem uma mudança, de fato, se faz necessário a oração. Porque não existe mudança sem oração. Não existe transformação que não venha do Senhor. As pessoas podem até propagar a transformação, mas eu acredito, e uma boa parte de vocês que estão aqui nos assistindo, que vocês sabem, assim como eu sei, que essa transformação, ela vem de Deus. Então veja a importância da oração na vivência do casal, para que esse equilíbrio possa ser vivenciado com amor e com a graça de Deus. Bom, gente, falando aqui um pouco que o Milton falou, né? Não só ele que mudou, tá, gente? Ele falou a parte dele. Eu também mudei, tá? Porque você sabe que no relacionamento não só um tem que mudar, né? Os dois têm que mudar. Ou seja, muitas das vezes eu só quero ver o erro nele, né? Mas muitas das vezes o erro está em mim, né? Ou vice-versa. E é isso, gente, que entra o companheirismo, né, no equilíbrio. Precisa existir também esse companheirismo, né, de você ver, de você olhar o erro do outro. Ah, não, o Milton agora é santo, a Lucivânia agora é santa. Não, muito pelo contrário, gente, nós temos nossos defeitos ainda, a gente continua com os nossos defeitos, mas o que é que vai direcionando a gente para um caminho melhor, o que é que vai direcionando a gente para esse equilíbrio familiar? Deus e a oração.
tá certo? E continuando também com a oração, lá em Mateus, né? Mateus 6, tá? Vocês vão abrir a Bíblia de vocês, mas eu acredito que vocês nem precisem abrir a Bíblia, porque Mateus 6 está falando da oração, não é isso? Da oração que o próprio Pai nos ensinou, tá? E eu vou ler aqui pra vocês. Eu não vou abrir a Bíblia não, porque todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, tá bom, gente? Desculpa. Então, muitas das vezes você diz assim, mas eu não tenho o hábito de orar, eu não sei orar, eu não sei falar. Gente, a oração que o Pai nos ensinou está aqui, ó, na palavra. Então, o que custa você estar no meio de uma tribulação tão grande na sua família e você ir lá no seu quarto, fechar a porta e rezar um Pai Nosso? Gente, isso tranquiliza a sua alma, tranquiliza o seu desentendimento familiar, tá? Mas eu passo dias e mais dias sem rezar. Gente, se você passa dias e mais dias, se você passa meses e mais meses, mas o Senhor está sempre aí batendo na sua porta. Nunca é tarde para você viver essa graça familiar com o Senhor, tá? Então a gente aqui vai fazer essa oração do Pai Nosso, tá certo? Espero que vocês aí de casa também nos acompanhem a fazer essa oração, tá bom? E depois que a gente fizer essa oração com vocês, a gente tem uma mensagem para ler para vocês, tá? Vamos lá clamar o nosso Senhor no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gente, eu sei que na vida é muito difícil um casal se manter em equilíbrio, gente, é muito difícil. Contando só um pouquinho da nossa história bem rápida, porque o tempo já está se estendendo, eu acredito. Assim, nós sempre tivemos uma vida voltada para Cristo, né? Para Cristo, tanto eu como o Milton. A gente se conheceu, nós não somos daqui de Fortaleza, nós somos de Fortim, tá? Então nós começamos a nossa caminhada na comunidade Mariana Água Viva, tá? Uma comunidade que tirou a gente assim do mundo. Não que a gente não viva no mundo, agora são santos, não, gente. A gente consegue com os olhos de Cristo olhar o caminho que vai nos levar essa felicidade, entendeu? Então assim, a gente casou lá, viemos morar aqui em Fortaleza, né? E aqui em Fortaleza a gente passou um bom tempo disperso, gente. A gente se afastou, porque como a gente era novo aqui, a gente não tinha conhecimento com grupos de orações, não sabia onde a gente procurar. Eu continuava indo para as minhas missas, mas eu achava pouco, porque, gente, a gente precisa de uma vida de oração. A missa é muito pouco, gente. A missa é uma comunhão que você precisa ter, né, aos domingos, que a gente está sentindo saudade dessa missa. Que Deus abençoe, que tudo isso passe, que Deus abençoe, que tudo isso acabe logo, para que a gente volte a ter as nossas missas, para que a gente volte a ter esse momento de comunhão. Então, quando a gente voltou, né, quando a gente viemos para cá, a gente se dispersou, né, ficamos dispersos, tanto eu como o Milton, né, Milton? Sim. E aí, né, o Senhor mandou em nossa porta, porque eu já estava agoniada. Senhor, eu quero uma pessoa que o Senhor mande aqui na minha casa e para abrir as portas para poder a gente caminhar com Cristo. E aí o Senhor mandou duas senhoras maravilhosas, tá? Que foi a partir daí que a gente conheceu a comunidade também Salve Rainha, que a gente faz parte também do grupo Rainha das Famílias, tá? E aí, com o passar do tempo, a gente recebeu o convite também do ECC para fazer. Então, gente, nada mais do que Deus na sua vida. O ECC também maravilhoso, e aqui estamos com esse testemunho lindo, né? Tivemos nossos filhos, engajamos os nossos filhos na igreja e nós estamos levando a nossa vida, tá certo, gente? E agora eu vou ler para vocês uma mensagem aqui, né, que está nesse livro, ó, do professor Felipe Aquino, não sei se vocês dão para ver aí, que tem como título Sereis uma só carne. Gente, esse livro é maravilhoso e ensina a vocês a ter uma vida de equilíbrio familiar, tá? Eu vou ler aqui bem rápido essa mensagem, tá certo? Bem rapidinho. Só um minutinho aqui, interrompendo a minha esposa, né? Essa mensagem, pessoal, foi feita com muito amor, com muito carinho para vocês. Porque assim como essa mensagem deste livro nos transformou
e nos fez a refletir sobre esse equilíbrio. Eu acredito que vocês também vão se sentir tocados e com certeza, após essa leitura, vocês vão querer vivenciar essa experiência em ler esse livro, que é muito bom e muito maravilhoso. Então aqui a gente vai dar uma pequena paradinha para a gente ler o livro e que vocês escutem, tá bom? É bem rápido, gente. O título é A Mulher e o Homem. Pronto, pessoal. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher, o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono. Para a mulher, um altar. O homem é o cérebro. A mulher, o coração. O cérebro produz a luz. O coração produz o amor. A luz fecunda. O amor ressuscita. O amor é um gênio. O homem é um gênio. A mulher, um anjo. O gênio, incomensurável. O anjo, indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória promove a grandeza. A virtude, a divindade. O homem tem a supremacia. A mulher, a preferência. A supremacia significa força. A preferência, o direito. O homem é forte pela razão. A mulher, invencível pelas lágrimas. A razão convence. As lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos. A mulher, de todos os martírios. O heroísmo nobilita. O martírio purifica. O homem é o código. A mulher, o evangelho. O código corrige. O evangelho aperfeiçoa. O homem é o templo. A mulher, o sacrifício. Ante o templo nos descobrimos. Ante o sacrifício nos ajoelhamos. O homem pensa. A mulher sonha. Pensar é ter uma lava no cérebro. Sonhar é ter uma fronte, uma auréola. O homem é o oceano. A mulher é o lago. O oceano tem a pérola que adorna. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher, o rouxinol que canta. Voar é o dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher, uma estrela, a esperança. O fanal guia. A esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. E a mulher, onde começa o céu. Então, pessoal, vejam a importância dessa leitura. Então, assim, de uma forma bem simples, né, mas bem objetiva, esse livro nos permite ter a seguinte reflexão, que para que tenha equilíbrio, não existe um mais e nem um menos, não existe um melhor nem um pior, nem existe um bom ou não bom, tem que existir o equilíbrio, tem que existir o amor, tem que existir a paciência, tem que existir a sabedoria. Então nada adianta numa vivência 2 querer ser melhor do que o outro e fazer o outro infeliz, porque a vivência do casal tem como princípio básico esse equilíbrio, e esse equilíbrio vem de Deus. Então que a gente possa desde já ter esse entendimento e jamais querer humilhar o nosso cônjuge, porque ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais perfeito do que o outro. Somos iguais, porque foi assim que Deus nos criou. É isso, gente. E aí nosso tempo já se estendeu, né? Nós vamos aqui a Páscoa para que Nossa Senhora agradecer todo o ECC, né, que fez esse movimento, que está fazendo, gente, esse movimento, tá? E na próxima quarta-feira já vai ter outra live, né, que é com o Ivanildo e a Josi, né, isso? Então eles vão fazer outra live na próxima quarta-feira, tá certo? E a gente quer deixar aqui os nossos agradecimentos. E eu quero também aqui agradecer, né, o Sérgio, que está aqui na nossa live ao vivo, né, nossa live, muito obrigada. Agradecer também o Luiz Carlos, que é lá em Fortim também, ó, ao vivo assistindo a gente, tá? Que é a minha cunhada, a Viviane, tá?
e muitas outras pessoas que aqui estão nos assistindo. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, gente. Assim, e só uma dica: orem, tá? Orem que a família de vocês não vai pro spa, vai ficar sempre na direção do Senhor, tá? Um abraço para todos vocês e Deus abençoe a todos. Pessoal, eu queria aqui terminar minha fala, primeiramente agradecendo todos vocês pelo carinho, pela paciência, pela dedicação, pelo momento que vocês tiraram para nos ouvir. E peço aqui perdão, que vocês me desculpem 1000 vezes ou milhares de vezes, porque é a primeira vez na minha vida que eu faço uma live ao vivo. Confesso que não tenho muita experiência, ou seja, é a primeira. Então, assim, tiveram muitas falhas, muitos erros, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu procurei, na medida do possível, dar o meu melhor, tá certo? E que a gente vivencia constantemente o aprendizado e o crescimento, e é isso. Então aqui, meu muito obrigado. Quero desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, e que Deus realmente possa vivenciar constantemente na vida de vocês. Pronto, gente. Então, meu muito obrigado a Pascom, tá? Por nos promover este lindo evento, tá bom, gente? Ó, fiquem com Deus. Um beijo para todos vocês. Tchau, pessoal. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau.